Olá, meus queridos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui iniciando mais uma contribuição para o trabalho que nós realizamos aí no nosso canal. Nós queremos, nesse instante, podermos ajudar na contribuição. A contribuição, a gente quer deixar bem claro para aquelas pessoas que nos acompanham, é somente uma contribuição. Não é para você poder fazer da mesma forma que está na contribuição, mas é sim para cada um pegar e absorver exatamente aquilo que vai lhe ajudar na preparação do trabalho que você está realizando, seja no culto de senhoras, seja com o trabalho de crianças, intermediários e adolescentes. Porque assim, nós temos a contribuição do Lâmpada para os Meus Pés, que vem exatamente na medida exata. Ela não vem, nem mais e nem menos, ela vem na medida exata. Então a contribuição, ela nada mais é do que algo em particular que cada servo de Deus ele alcança na sua intimidade, na sua oração com o Senhor, na sua dedicação àquilo ali. Então, assim, já o programa Lâmpada para os Meus Pés, a comissão de ensino de doutrinas bíblicas da nossa igreja Cristã Maranata, ela tem exatamente essa preocupação, para fazer exatamente na medida certa, para que todos possam ter o acesso ao material e todos possam ter um entendimento unânime, né? E já a contribuição não, a contribuição é algo mais além, é algo que o irmão teve lá buscando o Senhor em cima, né, daquilo que já foi transmitido aí pela Rádio Manaim, pela Comissão de Doutrinas. Então, a contribuição é exatamente isso. Às vezes, a gente, quando faz uma contribuição, fica grande, né, tudo mais, porque assim, a palavra de Deus ela é rica. Mas aí o que os irmãos que nos acompanham nesse trabalho vai fazer? Cada um vai pegar, absorver exatamente aquilo, faça o seu próprio rascunho, né? Exatamente, não precisa ser da mesma forma. Você faz ali os tópicos que você mais achou interessante, que você possa aplicar no momento em que for usado na casa do Senhor. Amém? É só uma palavrazinha de esclarecimento aqui para poder estar ajudando os irmãos. Bom, nós temos como tema para o trabalho agora de quarta-feira a questão da fé. E aí eu estava ouvindo aqui as contribuições, li bastante aqui, ouvi o quadro Lâmpada para os Meus Pés muitas vezes, e muitas coisas aqui nos chamou a atenção. Na escola bíblica dominical tivemos aí falando a respeito dos quatro pilares que rege a obra criadora. A obra criadora. Então nós temos aí que foi colocado em primeira mão a política, né? A política, vem filosofia, tem a questão da teologia, religião. A fé nós vamos deixar para falar por último, porque já vai ser exatamente o tema desse trabalho. Mas qual é a preocupação do Senhor com a igreja agora, neste exato momento, nesta nova fase que nós estamos vivendo? A preocupação do Senhor é que nós precisamos, como igreja, ter um posicionamento, um ensinamento a respeito de política. Nós precisamos ter um ensinamento a respeito de filosofia, que é estilo de vida, de teologia, que é ensinamentos a respeito de Deus, que não é a base da luz do Espírito Santo. São ensinamentos de homens que estão lá interpretando, buscando inspirações através de conhecimento que não transcende. O conhecimento que transcende se chama revelação do Espírito Santo. É essa luz que vai nos mostrar o norte de onde nós devemos caminhar. A religião hoje se tornou um grande perigo. Um grande perigo. Se cada um parar para poder observar nas redes sociais aí, tem pessoas fazendo atrocidades com a palavra, dançando, pulando, gritando, rodando, tudo isso. Então, tudo isso se tornou um grande perigo. Então, é só para os irmãos entenderem aqui direitinho um pouquinho sobre isso, porque a respeito de política, a igreja ela precisa aprender a separar tudo isso. Então foi dado os textos lá nas escolas bíblicas dominical, nós precisamos separar uma coisa com a outra.
Não tem nada a ver a nossa fé genuína com política. Às vezes nós estamos indo nas urnas depositando o nosso futuro na mão de homens, mulheres, que se corrompem, que se vendem. Então, precisamos aprender. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Senão nós iremos ficar aqui nessa vida. Temos que tomar muito cuidado. A Igreja do Senhor, ela não toma partido político. O nosso partido, ela é com a eternidade. Já já vamos falar sobre Abraão. Abraão, ele tinha o seu posicionamento. Abraão, ele tinha o seu ensinamento e ele não se corrompia. Ele não se vendia. Embora você tenha simpatia por alguém, veja bem, não torne isso público para ninguém. Isso é seu. É opinião. Mas eu tenho, o nosso país é um país livre. Beleza, tranquilo, tranquilo. Só que nós não fomos chamados aqui para sermos juízes de ninguém ou até mesmo... Não, nós somos mensageiros de paz. Mensageiro de paz. As pessoas têm que nos receber na casa deles como mensageiros de paz. Você entendeu? A minha opinião é minha opinião. Vou respeitar a opinião de todos. Agora, eu expondo, brigando, discutindo em redes sociais ou coisa parecida, querendo que as pessoas engulam a minha forma de pensar, a minha forma de agir, o meu partido político, isso aí está fora de cogitação. A Igreja do Senhor não se envolve com isso. Não, ela não se envolve. Nós temos a nossa contribuição, temos o dia de lá fazermos a diferença. Agora, da gente ficar aqui persuadindo as pessoas, não é para nós, não. Isso não é para nós, certo? A questão do posicionamento da igreja com a filosofia. A igreja fiel, ela não se guia pela sabedoria humana, mas pela sabedoria divina. Então, ou seja, a filosofia, ela está aí, os homens querendo ensinar como fazer para poder viver, até mesmo para poder chegar a Deus e tudo mais. Temos que tomar cuidado com isso. A teologia, a igreja fiel, ela sabe interpretar a palavra através da revelação. Nós não precisamos de doutores em divindades, não. Porque isso é um grande perigo. Nós temos hoje o que se tornou decadência espiritual dentro das igrejas evangélicas, foi exatamente a teologia. Embora Paulo ele orienta, tudo me é lícito, né? Só que, porém, nem tudo me convém. Por quê? Porque o grande perigo está dentro de cada um. Não é que a teologia ela é um perigo, não. O perigo mora dentro de cada ser humano. Cada ser humano ele tem uma forma de achar, de pensar e de agir. Então, eu sempre tive medo de fazer a teologia, porque eu tinha medo de me tornar sabido demais, conhecedor demais, e daqui a pouco não precisar mais do Espírito Santo para poder me revelar os segredos que está escondido. Porque teologia você se torna realmente um doutor em Deus. Você se torna doutor em divindade. Eu conheço, eu sei interpretar, eu sei não sei o quê, eu sei o que isso aqui está dizendo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não é que a teologia é ruim, mas as pessoas têm dentro deles e daqui a pouco começa a nascer as desavenças. Tem algo interessante que sempre foi ensinado nos seminários, desde o início de menino, eu aprendi a obedecer. Então a obediência, ela tem tudo a ver com fé. Então não tem como hoje eu pegar e abrir mão dessa obediência só por causa da minha opinião, só por causa daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, daquilo que eu quero. Não, eu faço parte de uma denominação o qual não foi eu que iniciei ela há 50 anos atrás. Então eu tenho que entender uma coisa, eu fui chamado para uma denominação e quando eu cheguei nela, tudo já estava pronto. E a teologia hoje está exatamente fazendo isso, rachando as pessoas. Hoje, muitos estão perdendo o temor pelo presbitério, muito perde o temor pelos pastores, perde pelos diáconos, e vai acabando destruindo a si mesmo, porque a casa dividida ela não prevalece. E a grande questão aqui de Abraão, citada no texto, fala a respeito por onde ele passou, ele deixou a marca de ensinamento. O pastor Gilson comentou, foi bem claro a respeito disso, que durante toda a peregrinação dele pelo deserto, ele morava em tendas.
A tenda, ela não é um lugar fixo. Ou seja, a igreja ela tem que entender isso. Nós não estamos aqui para nos alicerçar nesta vida. Nós precisamos entender isso. Nós não estamos aqui para poder construir moradas aqui. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui de passagem. Embora não seja aqui o nosso prêmio, o que o Senhor nos prometeu, porque todos um dia foram chamados pelo Senhor. Todos ouviram a voz e foram chamados pelo Senhor, como diz o texto da palavra. O texto da palavra do Senhor nos diz dessa forma. E pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. A obediência aqui está exatamente vinculada à fé. Porque a fé ela é obediência para poder você obedecer uma voz. Você simplesmente ouviu uma voz. Só que aí, quando é que você vai entender que a voz que você está ouvindo ela é de Deus? Quando você vê um todo de forma uniforme, entendendo a mesma coisa, entendendo a mesma linguagem. Se vocês pegarem para poder observar, a Torre de Babel começou a ser construída ali no início, foi tudo certinho, mas daqui a pouco, cada um começou a falar na sua própria língua e virou uma bagunça danada, porque ninguém entendia mais nada. Por quê? Porque aquilo ali não estava nos planos de Deus. Agora, o projeto que ele está alicerçado através da fé, ele rompe a aurora. Só que é um detalhe interessante que por onde Abraão passava, a primeira coisa que ele fazia era levantar o altar. E é sobre esse altar que nós iremos falar. O altar da fé. O altar da fé é algo extraordinário. Por quê? Porque Abraão, aqui, ele levantou o altar por 4 vezes. E o que nós falamos? Os 4 pilares que rege a obra criadora. A obra criadora é aquilo onde tudo passa, tudo perece. Nós temos o nosso posicionamento no culto solene que tivemos aí na Câmara dos Deputados, no Senado. A igreja estava lá, mas ela deixou o altar dela. Lá dentro. O altar, ele era desmontado. Da mesma forma como as tendas eram desmontáveis, o altar também era. Então, cada situação aqui, esses 4 altares aqui por onde ele passou, que ele primeiro, antes de montar a tenda, ele montava o altar. Abraão fazia isso. Então, meus queridos, hoje nós precisamos entender uma coisa. O nosso ensinamento, ele não pode mudar de acordo os pilares. O nosso ensinamento aqui não pode mudar de acordo à política. O nosso ensinamento não pode mudar de acordo à filosofia. O nosso ensinamento de fé não pode mudar de acordo à teologia. O nosso ensinamento também não pode mudar por causa de ensinamentos religiosos. Porque tem muita gente mudando os ensinamentos da fé, firme fundamento. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que não se veem. Ele sabia, Abraão sabia, que não era ali o lugar dele receber o galardão dele. É tanto que ele confirma isso. Porque esperava a cidade que tem fundamento. E ele viu que aqui, enquanto ele peregrinava por esta terra aqui na obra criadora, nada se comparava com o que a fé testificava no seu coração. E não é diferente para nós hoje. Nada hoje que nós temos nos 4 cantos da terra, na obra criadora, se compara ao que a fé testifica nos nossos corações. Aquilo que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, que não subiu o coração do homem. É isso que a fé nos testifica.
Então o altar aqui, não é que ele construiu o altar e deixava o altar lá e ia para outro lugar e montava outro. Não. O ensinamento ele vem desde o início. A fé ela vem, ela é a base. Ela está lá desde o início. E vai ser concluída na eternidade, segundo a Bíblia. Ela vai ser concluída na eternidade. Então não tem como nós deixarmos esta fé para trás. Não tem como a gente ir lá na política e... Não, nós precisamos ter um posicionamento sobre tudo isso. E a preocupação é exatamente essa. Nós precisamos nos apegar a esse ensinamento. Amém? A palavra que nós temos para as irmãs. O altar aqui, o altar da fé. E que altar é esse? É o coração do homem. Então, por onde Abraão passava, ele, primeiramente, o altar. As pessoas ficavam sem entender no início. Ficavam sem entender. Mas quem coabitava ali com ele, quem morava com ele, sabia que ele já estava ali decretando, que ele já estava ali colocando limites, para que até mesmo a casa dele entendesse isso. Olha, nós estamos agora nesta terra, nós estamos agora aqui neste campo, mas quero deixar bem claro que a nossa fé continua a mesma, a nossa promessa é a mesma, o nosso objetivo é o mesmo, a nossa missão é a mesma. Fomos chamados para uma terra que mana leite e mel, porém não sabemos onde é, mas não tem problema, nós cremos nisso. Então hoje nós precisamos voltar ao primeiro amor. Aonde nós aprendíamos a obediência. Não fique preocupado com o seu entendimento. Não fique preocupado com a sua razão, com a sua filosofia de vida, com o seu entendimento a respeito de Deus. Vamos caminhar junto com a igreja. Nós precisamos caminhar, não só hoje, mas amanhã e também no dia seguinte. Sabe por quê? Porque nós aguardamos, amados. Nós aguardamos a cidade que tem fundamentos, da qual o artifício construtor é Deus. Então não fique se apegado, não se apegue a ensinamentos humanos, não se apegue à política, não ponha o seu futuro na mão dessas pessoas. Continue com o futuro depositado naquele que fala contigo no momento mais difícil da sua vida, daquele que abre uma porta de saída, de escape para você na hora que você mais precisa. E não é governo que abre, não é filosofia que abre, não é teologia que abre, e não é religião que abre. A religião é aquilo que nós falamos. Hoje o que nós mais temos são pessoas religiosas no nosso meio, com entendimentos humanos, que não concordam com isso, que não concordam com aquilo, com filosofia, que agora eu posso andar assim, eu posso me vestir assim, eu posso falar assim. Qual é o problema? Roupa não salva ninguém, isso aqui não salva ninguém, o que vai... Mas olha só, desde o início, nós aprendemos a obedecer, a ouvir a palavra do Espírito, a continuar caminhando. Então, por cada lugar que Abraão passava, ele deixava o ensinamento. Ele desmontava o altar e ia para outro lugar, mas o ensinamento ficava. E nós temos prova disso, que o ensinamento ficava. Está na própria Bíblia. Está na própria Bíblia. O tempo passou-se e Abraão agora está sendo lembrado cá no Novo Testamento. Aqui em Hebreus. Olha para você ver, irmãos. O altar fala exatamente de um ensinamento genuíno. O altar da fé. O altar era o sinal que havia uma doutrina, que havia um ensinamento para uma igreja. Abraão ali representa a igreja que caminhava. Se os irmãos for ver, Isaac, na hora que chega lá do sacrifício, ele entende porque ele conhecia o altar. Ele sabia daquele culto. Ele sabia daquele ensinamento. Então havia um comum acordo. Hoje em dia não há mais comum acordo. Está cada um querendo puxar para um lado. É por isso que nós estamos, na maioria das vezes, padecendo. Por falta de conhecimento. Mas não é de conhecimento teológico. Não é de conhecimento político. Não é de conhecimento filosófico.
Nós precisamos de conhecimento de Deus. Nós precisamos de revelações de Deus. Porque esses entendimentos, se pegar, Paulo era um homem sabido demais. Entendia tudo de política, entendia tudo de lei, entendia tudo. Falava outros idiomas. Mas na hora que ele se depara com a revelação do Espírito Santo, um altar é colocado na vida dele. Um altar voltado ao Deus triuno, ao Deus desconhecido lá de Atenas. Um Deus que não era o Deus da idolatria do povo. O que o povo mais quer hoje é idolatria. É dança, é festa, é pula e briga, é retiro espiritual e tudo mais. Mas o que o Senhor tem para nós é bem maior do que isso. Porque a fé, ela testifica isso para nós. A fé, ela vai nos levar até o final da nossa jornada aqui nesta terra. E deixaremos um altar nesses 4 campos. Deixaremos um ensinamento nos 4 campos que rege a obra criadora. A fé é ela que nos move. Amém? A todos, a paz do Senhor Jesus.